Contratação do Vasco para a janela de transferência se prepara antes de se apresentar ao Gigante da Colina. Vamos falar também sobre algumas posições que o Vasco deve buscar no mercado. Vamos falar sobre São Januário, que já deve ter uma mudança nesse jogo contra a equipe do Goiás. E a volta ao trabalho, né? Também sobre a repercussão negativa das falas do Abel no podcast ontem do Theo José. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Estamos chegando a 10 mil, hein? Conto com vocês, falta pouco menos aí de 500 inscritos, conto com vocês para nos ajudar. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. O Vasco volta a São Januário após um mês, né? A última partida do Vasco em São Januário foi contra a equipe do Santos, uma derrota. O Vasco, naquela ocasião, no dia 14 de maio, perdeu por 1-0, um jogo em que teve muito protesto da torcida vascaína. E agora, dia 22, o Vasco volta a São Januário. Teremos algumas mudanças, principalmente no gramado. O gramado recebeu uma grama de inverno. Quem assistiu o jogo Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras no Sub-17 percebeu que a grama estava um pouco queimada. Aquilo ali era a grama de inverno que já estava sendo plantada. E a expectativa é que essa grama esteja melhor já no dia 22. Outra questão também que espera-se que se resolva são as catracas de São Januário, porque deu problema no último jogo. E há uma expectativa para que esse sistema já esteja mais consolidado, consistente, para que não tenha novamente os problemas que tiveram na última partida em São Januário, quando algumas pessoas conseguiram entrar, inclusive, somente no intervalo por causa dessa falha do sistema de bilheteria do Vasco. O Vasco está no mercado, né? O Vasco está buscando jogadores. Eu tô muito, sabe, cara, eu não vou nem especular nem nada, porque tô muito chateado com a situação, como tá, o Vasco tá se portando no mercado. Mas o jogador tá praticamente certo. Eu não vou dizer que ele tá certo porque vou esperar ele assinar, né? No Vasco as coisas tem que se esperar, né? Vide Júnior Urso, entre outros jogadores que estavam para vir pro Vasco e não vieram. Mas o Serginho, você tá vendo aí na imagem, ele está em Minas, junto com o Wagner Ferreira, fazendo um trabalho aí de recuperação, trabalho de físio, né? O Wagner Ferreira fisioterapia, o trabalho de preparação para a temporada. Ele está de férias em Minas, mas está fazendo esse trabalho. Você está vendo ele aí com a camisa do Fenerbahçe. Ah, Léo, ele não jogava no Giresunspor? Ele está com short do Giresunspor, mas está com a camisa do Fenerbahçe, né? Deve ter trocado aí a camisa com alguém lá do Fenerbahçe. Mas enfim, essa imagem aí o Wagner Ferreira colocou nas redes sociais. Serginho está se cuidando aí para voltar a fazer aquilo que ele fez muito bem lá na Turquia, aqui no Vasco. A data para apresentação do jogador, anúncio, ainda não está definida, mas a expectativa é que ele já esteja apto para jogo no jogo após a abertura de janela de transferências, né? Essa é a expectativa, mas o jogador está se cuidando, está fazendo aí seu trabalho, né, fora de campo, esperando muito aí para que haja já uma entrada instantânea, vamos dizer assim, no time do Vasco. Sobre reforços, o Vasco ganhou mais um problema, eu falei ontem, na zaga, dependendo do resultado de Capasso hoje, porque não tem como eu afirmar, olha, o Capasso vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, não tem como afirmar, tem que sair o exame de imagem para saber a gravidade. Se fala assim numa expectativa por causa das dores que o jogador sentiu e por causa da forma que ele estava, né, chorando, a intensidade da dor, o local, aí os médicos dão uma previsão. Mas só o exame de imagem vai dizer qual a real situação do jogador Capasso. Mas nesse momento, zagueiro pode ser, é uma posição que o Vasco pode buscar, apesar que o Lincoln está crescendo bastante, mas ter um jogador mais tarimbado é uma ideia. Outra questão é
A lateral esquerda, o Vasco ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Internacional para renovação de contrato do Paulo Vitor. O Riquelme vem se recuperando de lesão, mas não ficou no banco sequer um jogo ainda. No último jogo, inclusive, nem Riquelme nem Paulo Vitor. Paulo Vitor por questões contratuais. Riquelme porque escolha do Barbieri. Pode ser uma nova posição. Volante e meia. Vasco vai trazer um centroavante? Por enquanto não, só se achar uma oportunidade de mercado. Mas esses são os alvos do Vasco no mercado da bola. Léo, tem alguma perspectiva? O Vasco fez alguns contatos com alguns jogadores, mas não avançou ainda, porque tem aquela burocracia, né? A burocracia do INSS que existe no futebol do Vasco. Vai para fulano de tal, depois vai lá para Europa, 5 revisões para contratar um jogador. Enfim, nesse momento, nenhum jogador além do Serginho acertado. O Vasco está buscando no mercado, as informações de agentes são essas, mas evitar aí a gente tá trazendo alguns nomes soltos, porque pode até atrapalhar a negociação e também criar umas falsas expectativas, né? Mas enfim, o Vasco está buscando alguns nomes aí para reforçar a sua equipe e busca já na próxima semana ter esses nomes certos para trazer, para já treinar já, para que no próximo dia, assim que já puder treinar depois do dia 3, né, os jogadores que estiverem aptos no dia 3 já podem jogar contra a equipe do Cruzeiro, esses jogadores já estejam aptos para ajudar o gigante da colina. E olha, ontem a gente trouxe, inclusive a partir quando a gente traz o vídeo aqui, o vídeo do Abel lá no Theo José tinha 1h e 10 que já tinha sido postado. A gente acha que fomos os primeiros aqui no YouTube a trazer esse conteúdo. E não caiu bem na torcida. Eu também concordo, porque eu acho que no momento em que a gente precisa de respostas, ninguém dá respostas a gente. Mas no podcast você pode ir lá conversar, dar risada, isso, aquilo. O Abel falou sobre os processos do Vasco, isso não caiu bem nos torcedores, principalmente ele dizer, somos ótimos, a trilogia. Óbvio que ele não ia dizer que o Maurício Barbieri era ruim, né? Mas também exaltar da forma que ele exaltou, fica difícil. E uma coisa que chamou a atenção é que o Abel fala que o Léo Jardim veio da Rússia, né? Acho que alguém esqueceu de avisar ele que o Léo Jardim veio da França. Quem veio da Rússia foi o Ivan. Mas enfim, não pegou bem, não pegou legal, a torcida não gostou. Mas o Abel é isso, né, cara? Quem conhece o lindo, foi lindo, sabe que o Abel é essa situação. Então é isso. O Vasco volta a treinar nesta quarta-feira, visando o Goiás. Barbieri mantido no comando. Qualquer nova novidade, né? Redundante. A gente vai trazer aqui para vocês. Expectativa hoje é pelo exame do Capasso. Qual o resultado? Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu!